Muito bem, vamos lá, começando aqui mais um dia do nosso trabalho, mais uma semana. O estudo é o do livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais, a partir do item número 39, aqui do nosso livro. Bom, hoje a gente vai ficar somente nesse item 39, porque ele trata do tema transfiguração, e depois, a partir do item número 40, Kardec fala sobre outros fenômenos. Então, desse 39 que a gente vai ler aqui, e vai estudar, eu vou trazer para vocês aqui vários exemplos, tanto de Kardec como também de Ernesto Bozano, grande pesquisador que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, para a gente conhecer alguns dos casos que são bastante curiosos, que são vistos dentro desse tema. Bom, muito bem, no nosso estudo anterior nós falamos sobre o fenômeno de aparição, vimos também ali materialização, vimos também um pouquinho sobre a crença que se tratava dos homens duplos, e agora vamos falar então desse outro fenômeno, lembrando que a partir dessa segunda parte desse capítulo 14, Kardec só tem apresentado para nós vários e vários fenômenos, como o próprio nome diz, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Através do entendimento e do conhecimento desses fenômenos, nós primeiro saímos do campo do espetacular, do sobrenatural, e entramos no campo da racionalidade, compreendendo a realização desses fenômenos, e mais do que isso, através dessa compreensão, nós conseguimos nos tornar cada vez mais convictos da existência do mundo espiritual. Porque inicialmente a gente lembra sempre que os espíritos chamaram a atenção, não apenas de Allan Kardec, mas também de boa parte da sociedade ocidental, Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil também, chamou a atenção dessas sociedades com os fenômenos físicos, não para trazer explicações sobre o que acontecia no mundo espiritual, mas simplesmente para dizer que o mundo espiritual existia. Depois desse primeiro contato, e tendo essa compreensão de que de fato havia algo mais além da matéria, não era simplesmente um objeto de fé ou simplesmente algo a ser contestado pela ciência, mas os fenômenos trouxeram essa realidade, a partir dali então houve a necessidade de desenvolver o aspecto filosófico a partir desses fenômenos, entendendo as causas, entendendo as consequências, quem eram os seus agentes. E depois desse primeiro contato veio então o elemento moral. E depois também a própria descrição do mundo espiritual, como nós temos recebido nessas últimas décadas, em especial a partir de 1930, 1940, quando começaram a chegar os livros romanceados trazendo para nós histórias sobre o mundo espiritual. Porque até então eram entrevistas falando sobre os espíritos, sobre a existência que tiveram durante a sua encarnação, depois a continuidade da vida, como foi a vida no mundo espiritual. Então começamos gradativamente, seguindo, vamos dizer assim, um processo pedagógico de desenvolvimento dessas ideias, começando daquilo que era o mais básico, que era chamar a atenção, para depois chegar nas explicações mais claras, entrando definitivamente no campo moral. Então, a partir desse outro capítulo, desse item também, 39, falando sobre transfiguração, é mais um dos casos para entendermos que não se trata de questões de milagres, que não se trata de fantasias, mas de fatos que não apenas acreditados pelo fato de serem descritos por alguém, mas por terem sido de fato observados. Então esse é o ponto que a gente vai trabalhar hoje com esse tema, trazendo para vocês diversos casos estudados por cientistas dentro do movimento espírita. Bom dia, pessoal que chegou. 39 então. Com o espírito podendo realizar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual, e com esse envoltório irradiando em torno do corpo físico como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições
pode produzir-se na superfície do corpo. A figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir uma outra aparência. Ou então os traços originais, vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem apresentar uma expressão diferente. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiando e às vezes até luminosa. Se ao contrário o espírito é tomado por más paixões, um semblante belo pode assumir um aspecto horrendo. Aqui é trazido para nós duas situações que já foram observadas. No caso, por exemplo, de processos obsessivos, a aparência daquele que é obsediado pode transformar-se numa aparência horrenda, sendo percebida por aqueles que estão presentes durante o fenômeno. Então é aquela expressão animalesca, ou como descrita, uma expressão endemoniada. Aliás, nós vemos muito isso, embora fantasiado, né, por Hollywood, pelo cinema e tudo mais, nesses filmes de exorcismo. Quando nós vemos uma pessoa que tem aquela aparência normal, aquela aparência tranquila, e de repente tem aquela aparência monstruosa. Esse é o típico fenômeno de transfiguração. Só que, claro, né, nós não temos condições de fazer uma avaliação real do fenômeno através dos filmes, porque aí nós entramos, então, muito mais na parte comercial, de impressionar os telespectadores, envolve uma questão comercial e tudo mais. Mas essas ideias, ou essas cenas, são inspiradas em situações reais. Então, vemos, por exemplo, em aparências demoníacas, nesses casos, né? Seria nesse caso, né, Zé, a aparência dos trevosos. Então, lembramos sempre também que o perispírito ele se molda de acordo com os valores e com o modo de pensar dos espíritos, do espírito. Então, nesse caso, um espírito que tem uma característica perturbada, uma característica moral perturbada, um espírito que ainda vive os instintos mais primitivos, isso pode trazer essa aparência, mas que ela vai se modificando conforme o espírito também vai assumindo uma nova postura mental. Por outro lado, nós temos aqueles casos, como foi colocado por Kardec aqui, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e às vezes até luminosa. E nós temos casos que falam de pessoas que durante fenômenos mediúnicos apresentam essa irradiação luminosa exatamente por causa do espírito que se manifesta. E a sua manifestação não se torna apenas vibratória e a influência fluídica, mas também se materializa nesse processo de transfiguração. Então, como o nome diz para nós, transfiguração, ou seja, a transformação da aparência. Então, essa aparência mais bela, mais radiosa, mais luminosa por um lado, e por outro lado um aspecto mais horrendo em virtude da influência que o espírito exerce sobre o encarnado que vem sendo influenciado, nesse caso o médium. E o detalhe importante, quando nós falamos sobre a participação de médiums durante esses fenômenos, nós não falamos de trabalhadores de centros espíritas, de médiums que são estudados, de médiums que têm conhecimento. Médium é simplesmente um indivíduo que consegue manifestar ostensivamente a influência dos espíritos. Então isso pode acontecer na casa de alguém, numa cidade qualquer, num estado qualquer, num país qualquer. Que de repente, durante um determinado evento, acontece o fenômeno e aquele indivíduo, sendo médium, manifesta ostensivamente a presença dos espíritos. Então, ao falarmos que um espírito influencia um médium, a primeira imagem que vem na nossa mente, eu falo isso para vocês porque é a primeira imagem que vem à minha mente, e eu tenho que lutar contra isso para me desapegar dessas limitações de parede. Quando nós falamos em médium, nós não falamos naquela reunião mediúnica. Não falamos de trabalhos realizados por grupos mediúnicos. Falamos de fenômenos que acontecem na vida de um indivíduo, que é comum muitas vezes de uma outra religião,
completamente diferente do espiritismo, até mesmo se opondo ao próprio espiritismo, ou indivíduos que não têm qualquer tipo de conhecimento a respeito do seu fenômeno e sofre, então, esse transtorno ou essa experiência. Beijão, babudinho. Essa experiência. Então, quando falamos de médiums, vamos expandir, então, a nossa visão, saindo dos centros espíritas, saindo das reuniões mediúnicas organizadas, e vamos pensar nas pessoas comuns dotadas de mediunidade. E continua. É assim que acontecem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes no espírito. Esse fenômeno, portanto, é o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivo e algumas vezes no momento da morte, ao invés de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse fenômeno é que geralmente elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, ao passo que as aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. O que nós vimos no item anterior sobre as aparições, duas diferenças, diferenças importantes que temos que considerar durante esses fenômenos. Nós temos as aparições, que são consideradas sustentadas por fluidos e, portanto, somente percebidas por aqueles que estão em sintonia com esses fluidos, ou seja, durante uma reunião, ou uma reunião qualquer, não uma reunião mediúnica, mas isso pode acontecer, por exemplo, dentro de uma igreja, isso pode acontecer dentro da casa de uma pessoa, num determinado ambiente. Então, algumas pessoas percebem a presença daquele espírito, outras não percebem. E aí, então, nesse caso, como Kardec lembra, elas não são vistas pelos olhos do corpo, mas percebidas pela sensibilidade do espírito. E isso, então, são os casos de aparições. Já nos casos de materializações, já envolvem, então, a materialização, a densificação desse ectoplasma. E aí, nesse caso, o espírito se faz presente e todos os percebem. E, nesse caso, é visto, então, pelos olhos físicos, pelos olhos do corpo. Então, a diferença entre materialização e aparições. E o que Kardec lembra aqui agora é que durante o fenômeno de transfiguração, o próprio corpo físico do médium começa, então, a se transformar, manifestando a aparência do espírito. E, nesse caso, essa aparência é material. É de matéria fluida, é matéria tangível, palpável, e, portanto, percebida por todas as pessoas que estão ali no ambiente. Um detalhe importante, nós falamos um pouquinho no parágrafo anterior sobre os dois extremos em que esse fenômeno pode acontecer. Tanto naqueles em que o espírito de bom caráter ou de caráter elevado se manifesta e, portanto, traz um espetáculo belo nessa transfiguração, que nada mais é do que nessa materialização, ou naquela aparência horrenda. Mas nós temos também, entre esses dois extremos, os mais variados casos comuns, de uma pessoa que toma a aparência pela outra, um espírito que se manifesta e de repente o médium começa então a tomar uma aparência diferente de um espírito familiar, de um espírito amigo, de um espírito desconhecido. Então, tanto no caso das influências espirituais, ou mesmo nesse caso das próprias transfigurações, ou nos casos de possessões, nós temos ali espíritos das mais variadas qualidades, diferentemente do que acontece quando nós falamos sobre obsessões. A obsessão, como o próprio nome diz, é uma fixação do espírito por um determinado indivíduo, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. E essa fixação traz para nós características patológicas, que pode ser o caso, por exemplo, de uma vingança, no caso de um espírito buscando justiça com as próprias mãos, ou pode ser no caso de um espírito passando por determinada perturbação, também exercer uma influência obsessiva. Nós temos nos casos assim, por exemplo, de houve um desencarne numa determinada família, a esposa ficou viúva, o marido foi embora, e a esposa, sofrendo compulsivamente,
acabava então exercendo sobre o espírito desencarnado do marido um processo obsessivo. Então nós vemos ali que o espírito não tinha tranquilidade depois do seu desencarne, porque a família, no caso a esposa, sofria pela sua perda, ou pode acontecer o contrário. Aquele espírito que desencarna se acha responsável ainda pela família, ou por um determinado objeto, uma posição, um patrimônio, continua se fazendo presente, exercendo um processo obsessivo sobre as pessoas que estão envolvidas. E nesse caso não é um espírito necessariamente mau. Mas a obsessão para nós é um estado patológico, que pode trazer para nós essa conotação de, essa ideia de maldade, esse sentimento negativo. Mas de um modo geral é um sentimento patológico. Então a obsessão não está relacionada exclusivamente com vingança, como normalmente nós vemos, né, na literatura, porque é o que mais se mostra, mas nós lembramos sempre que é esse apego que o espírito demonstra a uma determinada pessoa, a um determinado sentimento, e ele acaba exercendo então um processo obsessivo. Mas de um modo geral, quando nós falamos sobre influências espirituais, nós temos os médiuns sendo influenciados durante um trabalho mediúnico por seus mentores espirituais. Nós, durante os nossos trabalhos, durante o nosso dia a dia, temos ali a influência dos nossos amigos espirituais, dos nossos orientadores. Então, do lado negativo, o indivíduo, por exemplo, numa situação de imoralidade, ele pode estar sendo influenciado negativamente por espíritos interessados em participar daquele momento, sem necessariamente fazer parte de um processo obsessivo. Luiz, nós já tivemos alguns vídeos que foram apresentados de palestras do Divaldo, e não são raras as vezes em que nós percebemos uma mudança na feição do Divaldo, eu não diria que necessariamente transfigurando a aparência de Bezerra de Menezes, né? Mas assim ele mostra uma transformação mais séria, mais compenetrada. E isso dá para nós, e claro, a gente lembra também que uma transfiguração, ela não é 8 ou 80, né? Ou ela não acontece ou acontece no total. Existem muitas vezes interferências dos espíritos que provocam essa sutil mudança na aparência, mas sem que a mudança seja completa. Então nós vemos assim, né, que já aconteceu, e isso acontece com muita frequência, né, muito mais do que a gente imagina, durante, por exemplo, numa reunião mediúnica, que nesse caso são reuniões organizadas, são reuniões preparadas, em que espíritos que são orientadores, mentores do trabalho, mentores do médium, acabam se comunicando e o médium começa a sofrer uma pequena mudança na sua fisionomia, sem grandes transformações. Ele não deixa de ser quem é, mas percebe-se no seu semblante uma mudança das características que ele tem. Vamos dizer assim, uma mudança de 10%, 20%, 50%. Então isso pode acontecer. Então nós vemos assim que nós normalmente comentamos, né? Poxa vida, mas é interessante que quando aquela pessoa está fazendo um trabalho mediúnico, a aparência dela muda. Mas ela continua sendo quem ela é. Então no caso, deixa eu lembrar aqui, eu não me lembro exatamente quando foi realizada, mas a mais conhecida dela, né? Sim, modifica muita coisa, né, Zé? É a mudança na voz, porque nós vamos ver que essa transfiguração pode acontecer na aparência, na fisionomia da pessoa, pode acontecer na sua transformação corporal, isso pode acontecer na sua voz. A transfiguração pode acontecer de diversas formas. Basta a gente lembrar que uma voz que é modificada durante a fala do médium é uma transfiguração nas suas cordas vocais. E isso, mais uma vez, lembrando aqueles filmes de terror, de grandes exorcismos e tudo mais, quando o indivíduo tem aquela aparência demoníaca, aquela voz pavorosa e tudo mais, isso, dentro da realidade, tirando todo o excedente hollywoodiano, nós temos ali também uma transfiguração acontecendo. Então nós vamos ver que transfiguração não é somente mudança na aparência. Nós temos um caso que Ernesto Bozano estuda, que ele fala que o indivíduo ficou mais alongado. Ele teve ali mais 10 ou 20 centímetros de altura em virtude do esticamento, entre aspas, do seu corpo, nesse processo de
transfiguração. E isso foi uma experiência provocada pelos espíritos para ajudar os pesquisadores. Então, mudança na voz, mudança na aparência, mudança até mesmo no corpo físico, isso pode acontecer. Então, nesse caso que eu estava comentando com vocês, do Divaldo, vocês vão encontrar fácil no YouTube uma palestra que ele estava dando naquele Congresso Espírita de Paris de 2004, que a gente chegou até a comentar na semana passada, quando ele, durante a sua palestra, logo no final, ele, de imediato, fez uma transição, como é muito característico nessa relação dele com o Dr. Bezerra de Menezes, uma mudança tão sutil que a gente mal percebe quando começa e quando termina. A gente só tem certeza que ele se encontra naquele estado de mediunidade em virtude dessa aparência que ele toma e da mudança do seu tom de voz, do seu timbre, da intensidade da sua fala. Então ele começa tão sutil, ele então começa a se curvar, a sua aparência começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, seria até estranho falar isso, né? O Divaldo, com mais de 80 anos, fala que ele fica com uma aparência mais envelhecida, mas ele realmente tem uma expressão jovial, embora apesar da sua idade. E quando o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta no processo mediúnico, ele começa a ter aquela mudança, fica um pouco mais fechado, fica um pouco mais franzida, dá essa impressão, né? Então, isso é muito interessante. No momento em que acaba, de imediato, o Divaldo toma aquela expressão jovial. É muito interessante. Babudin colocou, né, entendo isso não como algo extraordinariamente complexo, mas como algo natural mesmo. Os músculos da face passam a estar sujeitos ao espírito, que os relaxa ou os contrai de forma diferente que faria o médium mudando o semblante. Então, nesse caso, Barbudinho, a gente vê que é uma mudança natural da fisionomia do médium física, mas não é um processo de transfiguração. Mas pode acontecer no processo de transfiguração essa pequena mudança. Por isso que eu falei para vocês que nós não temos como dizer qual o grau de porcentagem dessa transformação. Nós percebemos quando acontece, vou chutar aqui um dado estatístico, né? A partir de 70% de influência do espírito, que o médium começa de fato a demonstrar a aparência do espírito. Abaixo disso, fica aquela impressão estranha, né? Ele mudou, o rosto dele ficou um pouco diferente, mas ele continua sendo ele mesmo. Então é muito difícil para nós dizermos exatamente, nesse caso, nesse intermédio, de não haver nenhum tipo de influência para a transfiguração, até haver a transformação completa, de fazermos um julgamento correto. Mas há aqueles casos que são observados quando de fato acontece essa transfiguração. Deixa eu ver aqui, né, Dudu lembrou ali da hora da aproximação do espírito, né, quando acontece aquele choque anímico. Geralmente médiums que têm contato com o espírito muito perturbados, ou médiums que não têm pleno domínio, acontece aquela chacoalhada, né, como geralmente a gente vê acontecer. Mas no caso, especificamente de Bezerra de Menezes com Divaldo Franco, é um contato que acontece com uma sutileza que para nós às vezes não dá para perceber. Vamos lá, o Braz lembrou aqui, né, que tem um médium na LBV que recebe Bezerra de Menezes, né? A voz fica semelhante àquela que ele comunicou com o Divaldo, né? Sim, a LBV a gente lembra sempre, né, a Legião da Boa Vontade, ela é uma instituição ecumênica que tem trabalhos mediúnicos, especialmente de cura, né? Então, quando nós temos uma comunicação dos espíritos nesse trabalho, né, inclusive uma amiga minha faz tratamento na LBV, e ela já teve contato com o Dr. Bezerra de Menezes e já fez alguns comentários, né, sobre a forma como ele se manifesta, o tipo de tratamento que ele tem, essas características perceptíveis também que são observadas, né? Então isso é bastante interessante. A Neves colocou para nós, né, eu fui assistir uma peça que falava do umbral, né, os artistas estavam fazendo a representação, e eu fiquei apavorada vendo eles se transformarem em seres horríveis, né? O detalhe, não, ela é ecumênica, Maria, bom dia. Ela é ecumênica, né? Então ela tem assim, são várias religiões, são várias filosofias misturadas, inclusive contato também com os espíritos. Então ela é cristã, de um modo geral, tá? Mas ela tem esse trabalho mediúnico também feito restrito ao trabalho de cura em especial, tá? Nesse caso, Neres, que você colocou, exatamente aquilo que Kardec tinha dito no item anterior, porque quando ele fala que muitas vezes existe a aparição, né, e essa aparição pode acontecer
junto aos médiums que estão, ao indivíduo que vem realizando um trabalho, mas que não é percebido por outras pessoas. Então, nesse caso, a sua sensibilidade te deu essa percepção. Mas no caso das pessoas que estavam próximas, muitas vezes não perceberam nenhum tipo de mudança. Então, é aquela questão, você viu com os olhos do corpo físico ou você viu através da sua sensibilidade mediúnica? Nesse caso, se ninguém ficou impressionado também com essa mesma mudança, então certamente foi a sua sensibilidade, como provavelmente também de outras pessoas que estavam naquele momento, né? Já que durante uma peça, todas as pessoas ficam envolvidas ali, né, na mesma sintonia. Os atores apresentam uma determinada história e o público, sintonizado e concentrado naquilo que eles vêm apresentando, proporciona então aquela mesma sintonia de pensamento. E pode acontecer naturalmente que aqueles mais sensíveis tenham uma percepção daquilo que acontece também com os espíritos ali que participam daquele evento. A Vaninha lembrou ali, né, a mudança da aparência de Edson Queiroz era gritante, né? Sim, também ali bastante. Então nós temos ali vários casos, né, que trazem para nós essas situações. Muito bem, então, saindo agora aqui do livro do livro A Gênese, nós vamos agora para a Revista Espírita. E nós vamos aqui encontrar na Revista Espírita, está aqui, ó, Revista Espírita, mês de março de 1859. Kardec traz para nós aqui uma história, né, com um artigo cujo título é Fenômeno de Transfiguração. Ele diz assim, daqui depois nós vamos para outra parte para ilustrarmos um pouco mais esse assunto. Extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857 por um de nossos correspondentes em Saint-Étienne. Após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, acrescenta aqui então o trecho da carta. Dá-se um fato extraordinário numa família de nossos arredores. Das mesas girantes, passou-se a poltrona que fala. Depois um lápis foi ligado ao pé dessa poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mas como brincadeira do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente, e depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. Tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela falava um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo nem o atual. O que posso afirmar é que numa mesma sessão onde havia tomado a aparência do irmão vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Esse fenômeno repete-se constantemente, da mesma maneira há 18 meses, mas somente hoje produziu-se espontânea e naturalmente, sem imposição de mãos. Aqui fecha aspas, e aqui começa então o comentário de Kardec. Apesar de bastante raro, esse estranho fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos fatos semelhantes e nós mesmos fomos testemunhas de algo parecido em sonâmbulos no estado de êxtase e até nos estáticos, que não se encontram em estado sonambúlico. Além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a fisionomia uma mudança que lhe dá uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos, do mesmo modo, criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade a modificações que lhe permitem tomar a aparência de outras pessoas? Por aí se vê que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras mais ou menos profundas, e não há nada de surpreendente que um fato semelhante possa ocorrer nesse caso, embora talvez por uma causa independente da vontade. A propósito, eis as respostas que foram dadas por São Luís
no dia 25 de fevereiro último, na sessão da Sociedade. Lembrando mais uma vez, né, que a gente sempre comenta, que São Luís era o presidente, vamos dizer, espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conforme nós vimos num dos boletins publicados por Allan Kardec, em que ele próprio se apresentava como presidente da sociedade. Muito bem, sendo presidente, né, mentor espiritual da instituição, junto com outros espíritos também, como por exemplo Erasto, Santo Agostinho, dentre outros que aqui se manifestavam com frequência, que não tinham grandes nomes perante a sociedade, como por exemplo, né, Erasto era um dos apóstolos, um dos discípulos de Paulo de Tarso, Santo Agostinho, um grande nome da Igreja Católica, São Luís, né, Luís, se eu não me engano ele era Luís XI, que era um rei francês que acabou depois sendo canonizado pela Igreja, mas eram espíritos comuns, e nós vemos artigos desses indivíduos publicados com bastante frequência aqui nos nossos artigos, tanto conhecidos de Kardec, como outros que se apresentavam depois. Antes da gente ler aqui, a Angelina perguntou, né, não são todas as vezes, ao olhar-me no espelho, vejo outra imagem diferente da minha. É uma questão de analisar direitinho, Angelina, para ver exatamente se né, uma percepção diferente que você tem de si mesma, se por acaso não é uma percepção de sensibilidade mediúnica também. É uma questão de analisar, de observar quando isso acontece, em que situações desencadeia em você esse tipo de percepção, se é num estado normal, num estado de maior relaxamento, de mais aborrecimento, enfim, são várias as situações que devem ser percebidas. Porque nós lembramos que Kardec, quando ele comenta, antes da gente seguir aqui para a Revista Espírita, Kardec comenta, ao falar sobre os médiums, e isso ele trata lá no próprio livro dos médiums, se eu não me engano no capítulo 14, ou capítulo 15, me fugiu agora, mas ele fala que os médiums são considerados médiums de fato quando a mediunidade se apresenta de uma forma ostensiva e contínua. Já naqueles casos em que esporadicamente a mediunidade se manifesta, nós não podemos considerar o indivíduo como médium. Então, é importante a gente perceber isso, porque tem pessoas que durante alguns momentos específicos, quando, por exemplo, casos que são relatados de pessoas que passam por grandes estresses. Naquele momento de estresse, seja por um motivo profissional, por um motivo afetivo, por um motivo de doença, ela tem a sua sensibilidade aflora. E ela começa então a ter algumas percepções. Mas no momento em que ela retorna na sua condição natural, essas percepções cessam. Há aqueles casos de pessoas, por exemplo, passando por enfermidades que muitas vezes são enfermidades terminais, e ela começa a se aproximar daquele momento da sua desencarnação, ela começa a relatar que tem pessoas próximas, que ela ouviu alguma coisa, ou que ela viu alguma coisa. Então, nesse momento em que há esse afrouxamento dos laços perispirituais, ou quando existe ali uma alteração psicoemocional numa pessoa, ela pode ter essa percepção. Então tem que analisar exatamente todos esses detalhes para saber quando acontece, né, qual a duração disso, o que é percebido durante essas manifestações. Tudo isso deve ser analisado. Né? Às vezes quando eu sinto dores na região frontal, né? Então muitas vezes a gente tem que pensar, né, o que causa essas dores. Então são todos esses detalhes que devem ser percebidos. Tá? É difícil a gente simplesmente julgar de uma hora para outra assim, mas o detalhe é que essas percepções acontecem em momentos específicos que devem ser conhecidos. Né? Aliás, essa é uma questão importante quando nós falamos sobre o trabalho de desenvolvimento mediúnico. E dentro da doutrina espírita a gente lembra que falar sobre desenvolvimento mediúnico, nós falamos sobre o médium desenvolver o autocontrole sobre a sua faculdade. Então, um dos pontos importantes dos trabalhos mediúnicos é fazer com que o médium se autoconheça. Quanto maior for o autoconhecimento que ele desenvolve, maior será o domínio que ele tem sobre a sua faculdade. O que significa isso?
O médium, por exemplo, ele sabe que ele tem aquela mediunidade ostensiva. Então, quando ele começa a se autoconhecer, ele começa a perceber exatamente quais são as sensações que ele sente no momento em que a mediunidade começa a aflorar, que tipo de espíritos se aproximam, em que horas do seu dia a dia, do seu cotidiano, ele desfruta de maior ou menor tranquilidade. Tudo isso faz parte do trabalho mediúnico, que a gente acha que o médium ele desenvolve a sua faculdade conversando com espíritos, exclusivamente isso. O espírito vem, se comunica, vai embora e ele fala, pronto, eu estou pronto. Mas na verdade não, o trabalho principal do médium é ele se autoconhecer. Quais são as faculdades que ele tem? Lembrando que, no mínimo, ele tem uma faculdade, né, mas de um modo geral, essas mais ostensivas, no mínimo duas. Kardec lembra que ele é sensitivo por princípio, ou seja, ele tem as sensações no momento em que o espírito se aproxima. Todos os médiuns têm isso. E depois ele manifesta ostensivamente a sua faculdade, no caso da psicografia, da psicofonia, do trabalho de curas, dentre outros fenômenos também que acontecem. Então todos os médiuns são, por princípio, todos são sensitivos. Depois, então, eles vão desenvolvendo as suas faculdades. Então tudo isso acontece, essas percepções, essas sensações. Tem médium que sente dores de cabeça, tem médiums que sentem um bem-estar, tem médiums que sentem calafrios, tem médiums que sentem um aperto no peito, outros ficam mais ansiosos, outros ficam mais temerosos, outros ficam mais eufóricos. Cada médium tem uma característica específica. Então, quando ele tem esse domínio inicialmente sobre si mesmo, ele começa então a ter essa facilidade para lidar com a sua mediunidade. Tá? Bom, vamos lá, voltando para cá então para a nossa revista espírita. Então aqui Kardec conversando sobre a transfiguração com São Luís, ele disse então assim o seguinte, na primeira pergunta, o caso da transfiguração de que acabamos de falar é real? No caso, né, de uma jovem de 13 anos que, tendo ali a visita de familiares desencarnados, provocavam essa mudança na sua característica física, inclusive até mesmo na sua força física. Para vocês terem uma ideia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem médiums que inclusive durante o processo de transfiguração ficam mais pesados, outros ficam mais leves, por causa da influência do espírito. E isso foi medido. Ernesto Bozano fez esse trabalho, para saber exatamente se havia alguma mudança. E continua. O caso da transfiguração de que acabamos de falar é real? A resposta sim. Nesse fenômeno existe um efeito material? O fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material, a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta, poderia ser reproduzido em daguerreotipia. Então aqui a gente tem uma novidade para a gente estudar daqui a pouco que eu vou passar para vocês. Como se produz esse efeito? A transfiguração, como o entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. O Barbudinho lembrando ali também, avô da fotografia. Então, olha só essa resposta dessa pergunta número 3, que São Luís traz para nós. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. Era exatamente aquilo que a gente falava sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então nós temos ali não uma transformação fluídica que se materializa, mas nós temos uma transformação na aparência física, contrações nervosas, contrações físicas. Então isso também pode ser entendido como transfiguração. No caso da voz, que nós comentamos, a mudança na voz, no tom de voz de uma pessoa, as cordas vocais que adquirem aquela contração, aquele formato para emitir aquele som. Então isso também se caracteriza como uma transfiguração.
Kardec volta a perguntar: pode acontecer sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? A resposta: pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado, houve contração nervosa e a imaginação o aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. Então nós tivemos ali, né, o que São Luís coloca para nós, que é claro, né, que nós sempre temos que colocar em consideração, em destacar, a influência da nossa mente. Lembrando sempre que nós sempre vemos aquilo que nós queremos ver. E lembrando sempre também que a nossa imaginação cria uma determinada situação que para nós se mostra como real, principalmente nos momentos de grandes emotividades, tanto uma emoção positiva, no caso, muito comum, quando o indivíduo tem contato com uma pessoa querida que desencarnou, com um familiar desencarnado, como no caso negativo, quando alguém que é muito vulnerável a essas influências fica apavorado. Então ele vai ver monstro, vai ver demônios, onde as outras pessoas no estado normal verão apenas uma pequena contração. Então é claro que nós sempre exageramos um pouco mais por causa dessa nossa imaginação. 5. O papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno da bicorporeidade? Sim. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente? A resposta: não propriamente desaparecimento físico, e sim oclusão. Entendei-vos sobre as palavras. Aliás, essa é uma frase de cabeceira para todos nós, né? Entendei-vos sobre as palavras. Que nós temos que encontrar os termos corretos para expressar as nossas ideias. Nesse caso, Kardec perguntou se há o desaparecimento do corpo físico, do corpo real, e a manifestação do perispírito. Ou seja, o corpo do médium desaparece, se torna invisível. E São Luís coloca: não, ele não fica invisível, ele fica ocluso, ou seja, o perispírito envolve o corpo físico do médium e nós não podemos mais ver o corpo do médium, mas sim a manifestação do perispírito, do espírito, nesse processo de ectoplasmia. Já que ele vai tirar esse fluido, vai fazer com que ele se torne denso, e se tornando denso, vai então apresentar as características físicas que nós percebemos. Então não há o desaparecimento. Embora, nós vamos estudar depois, tem até uma médium paraense, que eu até me esqueci o nome dela, eu tenho um livro que conta a biografia dela. Ela é na capa do livro mostra ela sentada numa cadeira, ficando transparente. E é uma fotografia real. E aí conta assim, uma das grandes médiums brasileiras, né, comparada, por exemplo, com Peixotinho, que é um outro médium brasileiro também que fazia trabalhos de manifestações físicas, de efeitos físicos muito intensos e muito impressionantes, e essa médium também. Depois eu pego um pouquinho a biografia dela, faz tempo que eu não vejo o livro dela, então me fugiu o nome agora, mas depois eu passo para vocês. Era Ana alguma coisa, me esqueci o nome dela. Tá, se vocês lembrarem, me passa. Coloca aí para mim, por favor. Médium paraense, Ana Prado, né? Isso. Ana Prado, obrigado. Então, Ana Prado, né, ela tem até um nome, que ela é conhecida, era Ana Prado, a médium alguma coisa. Me esqueci, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Tá? Mas no caso dela, como eu falei para vocês, na capa do livro, mostra ali então ela ficando transparente, que é também uma das propriedades que o perispírito, né, pode assumir, que os fluidos podem assumir. Kardec volta a perguntar: parece resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos. Primeiro, alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Segundo, aparência variável do perispírito, tornado visível. É assim que devemos entender? A resposta: certamente.
Depois pergunta, qual a causa primeira desse fenômeno? A vontade do espírito. Então aqui, antes da gente continuar, como fundamento para nós, a partir desse fenômeno, o trabalho dos mortos. Obrigado, Luiz, esse mesmo. Não é esse não. É um outro nome. Vê para mim Coloca o nome dela na Prado, vê se vocês acham alguma coisa sobre ela, sobre o nome. Não é esse, o nome dela, porque ela era assim, era uma médium, e ela tinha um apelido, em virtude do trabalho que ela fazia. Não era o título do livro, que eu não me lembro se era esse o trabalho dos mortos. Embora a gente tenha esse trabalho dos mortos, né, que mostra aqueles trabalhos de parafinas e tudo mais, né? A mulher que falava com os mortos, Barbudinho, eu não me lembro se era isso. Mas depois a gente vê, não tem problema, depois eu pesquiso direitinho. Então aqui, o que a gente deve lembrar é que a transfiguração, então, ela acontece de duas formas. A mais genérica, que nós podemos chegar como conclusão natural, é exatamente aquela aparência por causa da contração nervosa ou da contração muscular do corpo do médium. Ou seja, não existe ali nenhum tipo de materialização fluídica. A segunda, nós vamos encontrar então essa aparência do perispírito se manifestando. É o caso quando a gente tem, quando começa a aparecer traços do indivíduo, como barba, como a expressão facial, a aparência real daquela pessoa. No caso, nós temos uma mulher, uma garota, por exemplo, no caso citado, que durante o processo de transfiguração tem ali a aparência de um homem. Então, nesse caso, nós temos uma transfiguração envolvendo o fluido, e não simplesmente contração física. 9. Todos os espíritos podem produzi-lo? A resposta: não. Nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. Como explicar a força anormal dessa mocinha transfigurada na pessoa do seu irmão? Não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Kardec coloca uma observação. Esse fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força muscular prodigiosa, devido a uma superexcitação. Aí nós temos vários casos, né, para mostrar que a força física pode surgir em momentos excepcionais, como, por exemplo, aquele clássico caso, né, que é contado, como uma mãe, por exemplo, que vê um filho num grande perigo. Muitas vezes ela sai carregando coisa, ela sai derrubando coisa, empurrando coisa, que normalmente ela não faria no seu estado normal. Ou uma pessoa, por exemplo, no momento em que leva um susto, vocês devem conhecer aquelas pessoas que quando levam um susto, saem dando tapa em todo mundo, né? E às vezes no momento de susto ela dá um soco tão forte em alguém, naquele momento de brincadeira, que depois acaba se surpreendendo pelo ferimento que provocou. Então a gente vê que são momentos excepcionais em que essa pessoa super excitada provoca então essa alteração. E no caso que foi trazido para nós, como foi descrito por esse correspondente de Kardec, bom dia pessoal que chegou, quando foi apertar a mão daquela jovem na transfiguração do seu irmão, apertou com grande força que aquela jovem não teria isso. Então, ou seja, fisicamente é possível fazer. Somado com a vontade do espírito, então o fenômeno acontece. Número 11. No fenômeno de transfiguração, isso Kardec perguntando a São Luís na Revista Espírita. No fenômeno de transfiguração, já que o olho do observador pode ver a imagem diferente da realidade, dar-se-á o mesmo em certas manifestações físicas? Por exemplo, quando uma mesa se ergue em contato com as mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se deslocou? A resposta do São Luís: ainda perguntais? Quer dizer, Kardec viu a mesa subindo, e aí ele perguntou: foi a mesa mesmo que subiu? E São Luís sutilmente perguntou: você ainda pergunta isso? Ou seja, é claro que foi a mesa que subiu. 11. Quem a levanta? Resposta: a força do espírito. E aqui, nesse caso, mais uma observação de Kardec. Esse fenômeno já foi explicado por São Luís, e tal questão já foi tratada de modo completo
nos números de maio e junho de 1858. A propósito da teoria das manifestações físicas. Foi-nos dito, nesse caso, que a mesa ou qualquer outro objeto que se move é animada por uma vida fictícia momentânea, que lhe permite obedecer à vontade do espírito. Agora Kardec faz um comentário aqui fora das perguntas, né? Certas pessoas quiseram ver no fato uma simples ilusão de ótica, que por uma espécie de miragem as fariam ver uma mesa no espaço, quando realmente estava sobre o solo. Se assim fosse, não seria menos digna de atenção. É curioso que aqueles que desejam contestar ou denegrir os fenômenos espíritas os expliquem por causas que elas mesmas seriam verdadeiros prodígios e igualmente difíceis de compreender. Ora, por que tratar o assunto com tantos desdém? Se a causa que apontam é real, por que não as aprofundam? O físico procura conhecer a razão do menor movimento anormal na agulha imantada. O químico, a mais ligeira mudança na atração muscular. Por que, então, se veria com indiferença fenômenos tão estranhos como esses de que falamos, ainda que resultassem de um simples desvio do campo visual ou uma nova aplicação de leis conhecidas? E isso não tem lógica. Certamente, não seria impossível que, por um efeito de ótica semelhante ao que nos permite ver um objeto dentro da água, mais alto do que realmente está, por uma causa da refração dos raios luminosos, uma mesa nos aparecesse no espaço, quando na verdade estaria no chão. Entretanto, há um fato que resolve peremptoriamente a questão. É quando a mesa cai bruscamente no solo e quando se quebra. Isso não nos parece uma ilusão de ótica. Mas voltemos à transfiguração. Aqui só para a gente parar um pouquinho. Kardec, quando ele fez aquele comentário, se realmente estavam vendo a mesa se elevando, ou se era uma ilusão de ótica, a gente vê aqui agora que a pergunta que ele fez ela foi bastante pertinente. Não foi uma pergunta boba, embora a resposta de São Luís tivesse sido um pouco impaciente. Isso porque a análise feita por muitas daquelas pessoas que tentavam trazer respostas racionais para os fenômenos considerados espíritas, lembrando sempre que a expressão fenômeno espírita é um fenômeno que envolve os espíritos, não é um fenômeno que tem ali direitos autorais do espiritismo, né? Então, tudo aquilo que fala de espírita, aliás, é muito comum nos Estados Unidos, eles utilizarem a expressão vamos fazer uma reunião espírita, e utilizam então aquelas tábuas Ouija. De imediato a gente pensa assim, mas isso de espírita não tem nada. Na verdade tem. Se nós sempre levarmos em consideração que uma reunião espírita é uma reunião em que há a presença dos espíritos se manifestando. Embora não seja uma reunião pautada nos princípios espíritas, ou nos princípios da doutrina espírita. Então, quando Kardec falava sobre aqueles que tentavam trazer essas respostas racionais para esses fenômenos, ele dizia isso porque era muito comum, como no caso da refração, causar aquela impressão, aquela aparência, aquela ilusão de ótica de que aquela mesa estava se elevando. Como acontece quando nós vemos muitas dessas imagens publicadas na internet, que parece que tem uma figura que está se movimentando. Aquela roda que está girando, alguma coisa do gênero, mas na verdade são os nossos olhos que estão sendo enganados por aquele efeito. E nós tivemos recentemente também, na internet saiu isso em alguns jornais, na China, a população de uma determinada região viu uma certa cidade se apresentar, se materializar entre as nuvens. Então, segundo os relatos locais, causou um grande alvoroço pelo fato das pessoas acharem que aquilo tinha alguma relação com alienígenas ou algo do gênero. E aí então os cientistas fizeram pesquisas e entenderam então que aquilo nada mais era do que uma refração de uma cidade que se encontrava logicamente, obviamente, em terra, mas em virtude de reflexos acabou se projetando nas nuvens. Eu não vi a cidade, também não conheço nenhum fenômeno parecido, então a gente fica o dito pelo não dito.
né? O importante foi que descartaram. Não, não é esse o nome não, Dudu. Não é ressurgida, não. É um outro nome. Depois eu pego aqui no livro que tem na capa dela e eu passo para vocês aqui. Então, aliás, esse é um dos livros que eu vou ler nas férias, ufa. E depois eu trago as novidades para vocês, obviamente. Aliás, estou com uma fila desse tamanho de livros para ler. Então, nessa cidade, né? Então, continua Kardec para nós aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Mas voltemos à transfiguração. Se uma contração muscular pode modificar a fisionomia, não o será senão dentro de certos limites. Mas certamente, se uma mocinha tomar a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria nascer a barba. É preciso, pois, buscar sua causa alhures, ou seja, em outro lugar. Se nos reportarmos ao que dissemos anteriormente sobre o papel do perispírito em todos esses fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreenderemos que aí se encontra a chave do fenômeno da transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode adquirir diversas aparências, conforme a vontade do espírito, concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma aparência transfigurada. O corpo continua o mesmo, somente o perispírito mudou de aspecto. Mas perguntarão, em que se transforma o corpo? Por que razão o observador não vê uma imagem dupla, ao saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais em breve falaremos, provam que o corpo real pode, de alguma sorte, ser velado pelo perispírito, ou seja, ser escondido pelo perispírito, em consequência da fascinação em que tais circunstâncias se operam no observador. O fenômeno que é objeto desse artigo, aliás, só uma pausa aqui para a gente poder comentar rapidamente aqui o que Kardec falou agora, que ele disse que algumas vezes o perispírito oculta, esconde o corpo físico do médium. Mas há casos em que o perispírito fica transparente, e nós vemos assim então aquela mistura do corpo físico com um corpo perispiritual, cobrindo, mas não ocultando totalmente o corpo, fica aquela imagem meio que dupla, meio que embaçada, meio que desfocada, né? Então tudo isso pode acontecer, lembrando sempre que na transfiguração ele não é sempre tudo ou nada. Ele pode acontecer nesses intervalos, né, várias situações em que nós podemos ali confundir o corpo físico com o perispírito. Isso é natural acontecer. Quando acontece, embora seja raro o fenômeno. No caso dos fluidos, obviamente. O fenômeno que é objeto desse artigo já nos havia sido comunicado há muito tempo. E se dele ainda não havíamos falado, é por não ser nossa intenção fazer dessa revista um simples catálogo de fatos destinados a alimentar a curiosidade, uma árida compilação sem apreciação nem comentários. Nossa tarefa seria muito fácil e nós a levamos mais a sério. Antes de tudo, dirigimos-nos aos homens de raciocínio, aos que, como nós, querem conhecer as coisas, pelo menos daquilo que nos é possível. Ora, ensinou-nos a experiência que os fatos, por mais estranhos e multiplicados sejam, de forma alguma são elementos de convicção, e o serão tanto menos quanto mais estranhos forem. Quanto mais extraordinário é um fato, tanto mais anormal nos parece, e menos dispostos nos encontramos em dar-lhe crédito. Queremos ver e, quando vemos, ainda duvidamos, desconfiamos da ilusão e das conivências. Já não é assim quando encontramos uma causa plausível para os fatos. Todos os dias vemos pessoas que outrora atribuam os fenômenos espíritas à imaginação e à credulidade cega e que hoje são adeptos fervorosos, precisamente porque agora esses fenômenos não lhe repugnam à razão. Explicam-nos, compreendem a sua possibilidade e neles creem, mesmo sem os ter visto. Aliás, é o que acontece com a maioria de nós, né? Quando nós estudamos sobre os fenômenos, aceitamos a sua natureza, embora não tenhamos presenciado nenhum fenômeno.
Apesar de que nos tempos atuais isso já é muito mais raro, porque com a mídia, com as comunicações, com as gravações, com os vídeos, enfim, com os registros de modo geral, para nós acabou ficando muito mais fácil, né? Então, nesse caso, nós temos uma só um instantinho aqui, uma situação bastante interessante de podermos apreciar à distância essa realização. Como, por exemplo, nós vimos ali o Dr. Bezerra de Menezes com o Divaldo Franco, uma aparência interessante de transfiguração, mas com características físicas. Então ali nós presenciamos à distância. Nós temos outros casos que são mostrados de psicografia, de psicofonia, que também é a mesma coisa. Muitas vezes não presenciamos uma psicografia, mas podemos ver através dos vídeos que mostram vários e vários médiuns, desde aqueles mais conhecidos até aqueles mais anônimos, né, dentro da mídia, acabam também mostrando essa faculdade. Então a cura é a mesma coisa, cirurgias espirituais. Muitas vezes nunca se viu uma cirurgia espiritual dos moldes como acontecia no passado com José Arigó e Dr. Fritz e tudo mais, mas basta ir para o YouTube e fazer uma consulta rápida, nós vamos ver ali o fenômeno acontecendo. Então, embora nós não possamos, não tenhamos oportunidade de presenciar e de analisar, os dados que são fornecidos, as explicações, são bastante racionais e, portanto, aceitáveis. E o que Kardec lembra é que naquela época, muitos cientistas, muitas pessoas que tinham um grande conhecimento técnico sobre aquilo que acontecia à volta, não acreditavam naquilo que as religiões apresentavam como milagres. Mas a partir do momento em que as explicações começaram a chegar através dos estudos, especialmente realizados por experimentadores espíritas, por pesquisadores espíritas, essas pessoas começaram então a se aproximar e a estudar um pouco mais. Então não acreditava em milagres, porque era aquela coisa porque Deus quer, porque Deus faz, porque Deus transforma e não tem explicação. De repente começamos a analisar sobre corpo físico, sobre fluidos, sobre interferência espiritual, sobre médiuns, e as explicações começam a se tornar mais claras para nós, sem desmerecer a qualidade do fenômeno. Como nós já explicamos sobre isso, ao estudarmos no capítulo anterior, no capítulo 13, não, até nesse capítulo 14 mesmo, não, foi o capítulo 13, falando sobre os milagres, que nós trouxemos claramente, né? Não podemos simplesmente desmerecer o valor de um fenômeno considerado miraculoso pelo fato de nós encontrarmos explicações de como ele acontece. Então, se acontece uma cura improvável para alguém que foi desenganado pelos médicos, e aí nós entendemos que os espíritos estiveram presentes, que foi feita uma amplificação magnética, que foi feita uma cirurgia espiritual, e aquela pessoa recobrou a sua saúde, isso não desmerece em nada o fato dos espíritos terem interferido no mundo material. Então isso é importante a gente focar. Aqui em cima, deixa eu ver rapidamente, a Miriam colocou aqui. A mulher que falava com os mortos, Miriam, foi você que me deu esse livro? Você não está me enganando, né? Então, se não é, então é isso mesmo, tá? Tá ali, ó, a mulher que falava com os mortos, isso mesmo, o Barbudinho tinha colocado lá em cima também. Então esse é o nome da Ana Prado, né? Bastante coisa para a gente aprender aqui. Dudu colocou aqui em cima, quando o perispírito, no momento da reencarnação, sofre processo de redução do tamanho, isso pode se considerar uma transfiguração do corpo perispiritual? Não, Dudu, transfiguração é quando acontece a materialização, tá, do perispírito, e ela pode ser percebida. Nesse caso, o perispírito simplesmente é moldado por uma questão de plasticidade. Vou ler agora nas férias. As férias estão chegando, minha querida. Eu tenho todos esses livros para ler. Só encarnado, porque lembrando sempre, a transfiguração é um fenômeno mediúnico. Tá? E no caso do que acontece no mundo espiritual, isso não pode ser considerado como mediunidade. Né? Aliás, se eu tenho o mesmo processo que acontece nessa redução, que é explicado para nós durante a preparação para a reencarnação, ou isso acontece durante a gravidez, ela é mais ou menos aquilo que acontece
quando um indivíduo que se apresenta no mundo espiritual com uma certa doença, que molda o seu perispírito, trazendo ali todas as lesões, todas as impressões daquela doença, e o espírito mentalmente começa a se regenerar, e o seu perispírito sofre essa transformação e traz uma aparência saudável. Então é uma transformação absolutamente natural, que acontece com mais frequência. A única diferença é que essa redução em especial acontece para uma finalidade bastante complexa, que é especificamente a reencarnação. Tá? Então a transfiguração é um fenômeno mediúnico. Porque há uma transformação adquirida nesse espírito que se molda para encarnar. Né? Não é transfigurar tal, né? Que a gente conversou agora. Beleza. Deixa eu ver aqui. O Zé colocou ali, faz parte dos autores espíritas clássicos. Qual, Zé? Quem que faz parte dos autores? Enquanto você coloca aí. O Brás colocou, né? O espírito interlaça, né? Ou se entrelaça com a mãe, antes mesmo da concepção. Olha, Brás, segundo aquilo que os espíritos trazem para nós, existe uma preparação profunda numa programação reencarnatória, onde há ali a aproximação, há uma afinidade fluídica, uma preparação de afinidade fluídica entre a mãe e o filho, né? Isso já acontece com naturalidade entre médiums, né? Basta a gente ver que a própria história de André Luiz com Chico Xavier, antes de começarem a surgir os livros psicografados, houve uma proximidade de André Luiz com Chico Xavier para que eles começassem a se harmonizar fluidicamente para que o trabalho fluísse com naturalidade. Tá, valeu, Ligeirinho, até a próxima, valeu. Né, então, assim, há essa aproximação. Se para médiums essa afinidade é necessária, imagina para um caso tão profundo que é um processo de gravidez, né? A importância dessa aproximação antes de iniciar. E mesmo assim a gente vê que, até mesmo com essa aproximação, nós temos ali os fracassos, né? Quando há uma antipatia muito grande entre espírito e entre os espíritos, e acontecem casos de abortos espontâneos. Claro que isso não é a única causa, mas uma das causas pode ser assim. Tanto que no próprio Livro dos Espíritos, Kardec diz assim que um espírito pode, durante a sua encarnação, interromper a sua encarnação em virtude da fuga de uma prova. Né? Então, os espíritos falam isso para Kardec. Naquele livro Gestação, Sublime Intercâmbio, que é um livro muito bom sobre gravidez para quem gosta, é muito legal esse livro, recomendo para vocês. O Dr. Ricardo de Bernardi, ele fala sobre as diversas situações de aborto espontâneo, fala sobre gêmeos, fala sobre aquelas sensações, né, que as mulheres grávidas sentem, enfim, enjoos e tudo mais. Ele traz assim uma explicações muito legais. Então, para quem gosta, é bem bacana, né? Pois é, Brás, principalmente quando, nesse caso, de um espírito como Raul Seixas, que viveu toda aquela perturbação depois da sua desencarnação em virtude de todos os problemas, né, havia uma necessidade maior ainda de aproximação, principalmente para fazer um trabalho tão longo como foi a publicação de um livro. Diferentemente do que acontece num trabalho de desobsessão, quando o espírito vem, se apresenta e vai embora. Já no caso de uma psicografia de um trabalho mais a longo prazo, o espírito não se aproxima e começa a fazer esse trabalho de harmonização. Né? A Luísa lembrou aqui, né, de a história, a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz. Deixa eu correr aqui, pessoal, para acabar esse artigo rapidinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Então eu falei para vocês aqui, né, que é possível crer nos fenômenos mesmo que nós não o presenciamos. Antes de falar de certos fatos, tivemos de esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos, a fim de compreender suas causas. O da transfiguração está nesse número. Para nós, o Espiritismo é mais do que uma crença, é uma ciência, e nos sentimos felizes por ver que nossos leitores nos compreendam. Aqui Kardec, claro, deu para perceber claramente aqui, que ele está se justificando, porque somente na revista, agora, do mês de março de 1858, ele trouxe então uma explicação para o fenômeno de transfiguração. Mas ele já havia percebido esse fenômeno no ano anterior.
Em 57 ele já tinha percebido isso, ou até mesmo antes, ele não traz aqui precisamente, mas esse fenômeno já tinha sido percebido, mas somente em 58 ele trouxe um artigo. E ele chamou atenção exatamente para isso. Houve a necessidade de esperar para fundamentar as explicações para depois ser publicada. Porque do contrário, como ele trouxe para nós aqui, a revista espírita seria apenas um catálogo de fenômenos, dizendo assim, aconteceu tal coisa com tal pessoa em tal lugar, ponto. Tá, mas o que é isso exatamente? Se não houver explicação, a revista espírita então perde sentido. Então ele chamou atenção exatamente para isso. Os fenômenos, esse fenômeno de transfiguração foi observado inúmeras vezes, mas houve a necessidade de esperar todas as pesquisas, investigações e explicações para que ele fosse devidamente publicado, para esclarecer os leitores da revista, né, no caso, todos os estudantes do Espiritismo. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu acabei não lendo para vocês aqui as pesquisas de Ernesto Bozano, mas eu deixo para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Está aqui, ó. Nesse link que vocês podem achar com facilidade lá no site. Está aqui, ó, autoresespiritasclassicos.com. Ali nós temos então os livros de Ernesto Bozano e nesse link em especial o livro Impressionantes Fenômenos de Transfiguração. Tá? Então, para quem quiser ler alguns artigos, são textos pequenos, de 1 página, 2 páginas, cada um dos casos que ele vai contando. Então, seria bacana, né, deixar para vocês de lição de casa, darem uma investigada, darem uma lida, já que não houve tempo, mas eu acho que aquilo que foi lido na Revista Espírita e as explicações de Kardec, junto com São Luís, deu para a gente ter uma ideia bastante clara do que foi isso. Mas nesse livro em especial, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, Ernesto Bozano ele traz outros fenômenos que nós nem imaginamos existir. Eu mesmo fiquei impressionado com alguns deles, né, quando eu li, porque mostra uma transformação física no médium, que não é simplesmente uma mudança de aparência. Como eu falei para vocês, o médium fica mais leve, mais pesado, fica mais alongado, fica mais alto, fica mais baixo. Uma mudança real mesmo, né, daquilo que é diferente da aparência que o médium tem. E nesse caso ele mostra para nós vários casos que vale a pena a gente estudar. Tá? Como no próximo encontro, na quarta-feira, nós teremos ali um outro tema para falar sobre mesas girantes, falar sobre movimentação de objetos, a gente vai acabar não voltando para esses casos. Então eu deixo para vocês aí, tá, essa recomendação de lição de casa. Vale a pena, tá, para conhecer isso aqui um pouquinho mais, porque são realmente casos bastante impressionantes. Bom, pessoal, fechando por aqui então. O próximo estudo nosso na semana que vem será o texto número 40, falando sobre os fenômenos das mesas girantes e falantes, a suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, etc., mais outros casos.